A Grácia Lopes Lima, ela é doutora em Educação e mestre em Ciências da Comunicação pela USP, e ela é sócio-fundadora do Instituto Gens. Para quem é da educação ambiental, deve conhecer o trabalho do Cala a Boca Já Morreu, que é um projeto de educomunicação aí das antigas, posso falar assim? E a Grácia, ela foi consultora, é ainda consultora em educomunicação para o Programa de Juventude e Meio Ambiente do Ministério de Educação e do Ministério de Meio Ambiente. Então ela tem bastante experiência nessa área de implementação de projetos, e a gente a convidou também para falar um pouquinho sobre isso, né? Os desafios que a gente tem aí na hora de, vamos partir para a prática, a gente quer trabalhar com a educomunicação e como é que a gente faz isso na prática para funcionar como projeto. Então, Grácia, por favor. Quer aproximar um pouquinho? Bom dia. Bom dia. Em nome do Gens, do projeto Cala a Boca Já Morreu, só tenho que agradecer. A Débora Menezes, diretamente me fez um convite que ela chamou de desafio. Ela falou assim: eu gostaria muito que você falasse para um público que, em geral, está realizando projetos de educomunicação. Eu queria que você falasse com essas pessoas sobre uma questão bastante complicada para nós, que é esta aqui: como equilibrar a preocupação em elaborar produtos midiáticos e o processo educativo proposto pela educomunicação quando o projeto é patrocinado e precisa cumprir prazos, metas. Pois é, pensando nessa pergunta, porque é a pergunta que gera conhecimento, é a pergunta que faz a gente se deslocar do lugar, que eu me proponho a conversar com vocês. E o que eu vou falar para vocês, eu falo para mim. Me proponho a começar a conversa lembrando de uma expressão de gente mais velha que eu, mulher mais velha que eu. Se eu já sou velha, vou lembrar gente mais velha ainda. Dizia minha mãe, diziam as minhas professoras, que um bom trabalho você não conhece pelo lado direito. Um bordado, se você quiser conhecer se ele é bom, se você quiser conhecer uma boa bordadeira, você não olha o lado direito das coisas. Mostre o avesso, que é a capa do meu livro. É o avesso que mostra o que é mais importante. Então, pensando no desafio, vamos pensar no avesso da própria palavra desafio. Desafio vem sendo usado de um jeito muito senso comum, que é algo que eu tenho que vencer, dominar para ser um campeão. Eu proponho que a gente pense a palavra desafio como algo que eu tenho que desfiar. Eu vou desfiar para entender o novelo. E aí a gente pensa, tudo bem, estamos falando em sintonia? Se a proposta é desfiar, então as provocações virão. E eu diria que entre a palavra educomunicação, um neologismo que vem sendo muito consumido, compulsivamente consumido, entre essa palavra e a palavra educação ambiental, o que existe de intersecção é a palavra educação. Educomunicação tem educação no meio, e educação ambiental tem educação. Então o meu foco vai ser aprofundar um pouquinho isso. Quando se fala de educomunicação e se fala de educação, nós estamos lembrando de que tem alguém à frente desse trabalho, quer seja com criança bem pequenininha ou com velhinho já à beira da morte. Portanto, é preciso pensar aqui, ao desafiar o novelo, ao desfiar esse novelo, lembrar da palavra que denomina essa pessoa que está à frente dos projetos, que eu chamo de mediador, mas que é um termo para se pensar. Algumas questões, então, fundamentais que, do meu ponto de vista, precisam ser revistas. Nada se consome, nada se compra, nem produto, nem serviço, sem antes comprar ideias. São as ideias que nos fazem comprar um vestido, uma tinta de cabelo ou um projeto. Por detrás dos produtos e serviços tem conceitos. São as ideias que a gente compra primeiro. E tem algumas ideias aí que me parecem bastante confusas e que mereceria de nossa parte, minha e de vocês, que a gente se detivesse um pouquinho antes de consumir tantas ideias que me parecem ideias lixo. Uma delas diz respeito a
Que tipo de educação nós estamos desenvolvendo quando nós dizemos que estamos praticando educomunicação? Porque educação não existe só uma. Se eu não tiver clareza de qual delas eu tenho optado, vai virar algo nada claro. Fica um avesso cheio de complicações. Outro conceito é, o que nós estamos chamando de educomunicação? O que é isso, de fato, para além do nome? E um terceiro é, o que cabe a quem se propõe a produzir comunicação nessa perspectiva da educomunicação? Se a palavra em comum é educação, nós vamos lembrar que na nossa pele, eu tenho 57 anos. E há 57 anos eu estou fazendo um exercício de lavar e esfregar, porque tem uma educação velha, tradicional, grudada aqui, que é difícil de tirar. Rançosa. E que no máximo a gente dissimula, mas de verdade ela está impregnada. E é para a vida inteira a gente tentar se descolar dela, porque ela é terrível e ela causa danos, embora a gente pense que ela cause mais bens do que mal. Mas de boas intenções o inferno está cheio. Estou falando com vocês, estou falando comigo, porque também estou envolvida com projetos de educação ambiental desde os anos 90. E estou falando do lugar de gente que está no terceiro setor, de gente que não está no governo. Estou falando daquele lugar que é chamado de pequenininho, de onguinha. Eu estou falando de instituição não governamental. Sou pequena e vou falar desse ângulo aí. A maioria dos lugares pequenos, para mim o pequeno é grande, a maioria desses pequenos lugares, por conta dessa educação que foi ficando e que a gente dificilmente revê e pouco lava, por isso que ela está tão grudada, está praticando educomunicação com muitos equívocos. Um deles, que me parece muito claro, é que essa pessoa que assume a frente dos projetos se autodenomina educador ou educomunicador de rádio, de vídeo, sei lá do que, né? Mas que acaba virando, no frigir dos ovos, funcionário da instituição da qual ele faz parte. Seja onguinho, seja ongona. Ele é um funcionário, tem chefe, tem patrão, tem horário, tem carga horária, tem encomendas, tem relatórios para fazer. Então já tem aí uma coisa esquisita. Quem é essa pessoa? E como é que ela se chama? Como é que ela se nomeia? Porque o nome batiza a gente. E o nome conta quem a gente é. Então, o que de fato são? Se a maioria se denomina, aos meus alunos de educomunicação, meus alunos de vídeo, de rádio, né? Essas pessoas que estão à frente desses trabalhos, ainda é comum elas trabalharem com seus grupos de acordo com o que a instituição pauta. Ou melhor dizendo, de acordo com o que a instituição foi pautada pelo seu patrocinador. Porque aqui eu lembro de um companheiro maravilhoso, um dos nomes mais respeitáveis do Brasil, do meu ponto de vista, chamado Sérgio Gomes, um jornalista, que diz, sem medo de ferir as vaidades, ele diz assim: nunca se viveu tanto aquela expressão que diz assim: meu projeto, meu pobre e meu gringo. Nunca se teve tanta ONG, tanta gente interessada nos pobres. Nunca se teve tantos editais para pobres, para as periferias. Então, como precisa-se de trabalho, precisa-se de dinheiro, consome-se com ele várias ideias lixo e outras tantas tranqueiras, as ONGs estão comprando os projetos. Então, vamos olhar o edital que tem para o pobre, aí eu procuro um gringo que financie o meu projeto. Revendo isso, a gente vê que é preciso a gente olhar o avesso de novo. Porque, em geral, sem medo, e eu estou dizendo que eu estou no meio de vocês, isso aí tem muito. Uma outra coisa que é complicada também. A pessoa se denomina, então, professor de comunicação, né? Responsável pela ação educomunicativa, não sabe nem do que está falando, mas vai falando. Esse sujeito, como ele é empregado, ele tem chefe, ele tem patrão, é óbvio que pela educação que ele recebeu, ele concentra poder. E quando ele está com a comunidade da periferia, ele concentra o poder na sua própria mão.
Então ele define o que os meninos vão fazer, sim. E depois ele maqueia. Depois ele diz que não foi a meninada que fez. Foi o camponês que fez, foi. E aí a gente pergunta de verdade, olhando o avesso, foi? Como é que a gente vai fazer com quem não sabe escrever e ler? Mas vai deixar aparecer o erro? Isso vem acontecendo muito. Isso é compreensível, porque essa educação que a gente recebeu, que está grudada, é a educação tradicional, quando muito tecnicista, né? Então, tem o professor e tem aluno. Os participantes dos trabalhos de educomunicação, não à toa, comecem a ouvir, prestar atenção, são chamados de alunos. E estes que estão à frente dos trabalhos adotam apostilas, manuais prescritivos, esquecendo que, quando a gente quer promover uma educação do outro, a primeira coisa é a escuta, porque as pessoas sabem muito. Então fica um discurso teórico, mas na hora pega-se uma cartilha. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Portanto, o que existe é um compromisso com o produto. Veja como uma coisa é amarrada. Se eu estou numa ONG, de onde eu tiro dinheiro para comprar minhas tranqueiras no final do mês, eu tenho o rabo preso, como se diz no jargão popular. Então, o que eu vou estar atrelado? Eu vou esquecer de onde vem o dinheiro que me mantém e eu fecho um compromisso com os produtos que eu tenho que resolver, né? E fico em angústia. O duro é isso, eu fico em angústia, mas porque eu não olho o avesso, eu fico fazendo o jogo do contente, né? Sempre jogando para os outros a responsabilidade, quando a responsabilidade é inteiramente de quem está à frente. Porque se eu quero formar um sujeito crítico lá na ponta, eu tenho que ser um sujeito crítico. Se eu quero um sujeito autônomo lá, eu tenho que ter autonomia. Mas como que eu vou ser autônoma se eu nem pergunto de onde vem o dinheiro que me mantém? Se eu me alegro por dizer que o patrocinador é aquele que comprometeu o meio ambiente, mas agora ele está comprometido em pagar o preço e aí vale a pena pegar o dinheiro dele. Então, rabo preso leva a essas confusões. E mais, né, ainda faz relatórios que, ao invés de destacar o processo tal e qual, faz um relatório que mascara. Porque nesses projetos, na maior parte das vezes, o que interessa é um número impactante, né? Para esses grandes projetos, imagine fazer um trabalhinho com 10, com 20, isso é muito pouco. A gente precisa de números. Tem que ser projetos planetários, porque o nosso compromisso é com o grande. E eu diria, depois de tantos anos de trabalho, que se eu quiser trabalhar para não formar fila igual boi que segue mansamente para o matadouro, eu tenho que trabalhar com indivíduo, com pouca gente. Projetos de educomunicação que você tem lá à sua frente, 20, 30, 40, 50, e a cada 3 meses você aumenta esse número de patrocinador, eu diria, não é educomunicação. Porque educomunicação é intervenção social. O professor Elimar dizia isso já no começo das pesquisas dele lá. Educomunicação e intervenção social. Intervir é se colocar como alguém que está no meio para entender como é que se formou a sociedade até hoje. Se eu me coloco no meio e não contribuo para eu entender e o outro entender, eu não estou fazendo intervenção social, estou fazendo interferência social. Interferir é causar ferimento entre as pessoas. E como de boas intenções o inferno está cheio, sem medo de ofender ninguém, eu digo assim, nossa, como a gente está sendo oportunista, como a gente está sendo consumidor de um termo de comunicação, sem ao menos questionar que educação a gente opta por ela e que comunicação nós estamos falando. Nós temos aí no fundo uma educação perpassando esse trabalho tradicional, tecnicista, uma produção fabril, mecanicista de comunicação, fazer vídeo por fazer vídeo, 500 mil vídeos, vamos entupir a internet e chamar isso de produção da molecada ou das pessoas, né? Na verdade, tanto o aluno de rádio, vídeo, impresso, etc., e o funcionário estão no mesmo patamar, reproduzindo, deixando de ser autor. Lógico que ao final das contas, passando a régua, o que fica de verdade sem ter medo de olhar? Nós estamos
em nome da educomunicação, causando as interferências que contribuem cada vez mais para a gente aprender com muita competência a obedecer, competir, reproduzir o mesmo. O mundo está dominado? Não. Está tudo dominado e perdido? Não. A gente nasceu com capacidade criativa, capacidade de compreensão e capacidade de pensamento o tempo todo. Então, existe luz no fim do túnel. Mas antes de falarmos para os outros, eu digo, você tem razão, Renata, a gente precisa promover um grande espaço de formação e de vivência entre as pessoas que vão se colocar à frente de educomunicação. E aí tem saída sim, mas não dá para eu fazer vídeo com os outros se eu também não fiz. Não dá para eu fazer rádio sem antes eu ter experimentado o que significa eu ouvir minha própria voz. Eu aprendi a me responsabilizar pela palavra que sai da minha boca primeiro, antes de dizer como que os meninos, os agricultores têm que usar o microfone, né? Há luz no fim do túnel, sim, e a saída está no pequeno. Ah, mas como é que a gente faz num país desse tamanho? Divide o país desse tamanho em grupinhos pequenos. Saídas existem, é preciso que a gente encare os avessos dos bordados, né? Eu trouxe algum material, produção do Gens do Cala Boca, quem quiser tem aí gratuitamente para distribuir, tem na internet para baixar. O compromisso da gente é distribuir para todo mundo o que a gente vem pensando, não tem nada pronto, mas quanto mais velha eu fico, mais chata eu fico. Não dá para ficar engolindo tanta coisa. E nós estamos engolindo e pior, fazendo a meninada, os adolescentes, as juventudes e as velhices e os proletários, os coitadinhos, a engolir aquelas coisas que a gente vem trazendo, que são piores do que os lixos sólidos, porque são conceitos. E antes dos lixos sólidos, o que move o mundo são as ideias. Estou à disposição de vocês para de verdade a gente conversar e que a gente tenha essa coisa que as velhinhas faziam antigamente. Vamos olhar o bordado do lado do avesso? Tá? Estou à disposição, muito agradecida. E vamos juntos, porque nem tudo está perdido.